Aleluia. Quantos crê, diga amém. Como é bom poder estarmos aqui na casa do Senhor e declarar o quanto Ele é bom e o quanto a sua misericórdia dura para sempre. Hoje nós estamos começando uma nova série, e essa série ela fala a respeito de esfriamento espiritual. Porque o esfriamento ele tem sido a causa de muitas destruições na vida do crente. Às vezes, quando falamos de esfriamento, o primeiro pensamento que vem: aonde que está acontecendo o esfriamento? O esfriamento acontece dentro da igreja. O esfriamento não acontece no mundo lá fora. Então, nessa série de 4 mensagens, nós estaremos falando acerca do esfriamento. Mas eu quero que você pegue a tua Bíblia agora e abra comigo aí em Apocalipse, capítulo de número 2. E nós vamos ler o versículo de número 4. Apocalipse, capítulo de número 2. E versículo de número 4. Eu vou colocar uma tradução com a linguagem mais atual de hoje, mas você quiser pode acompanhar na tua Bíblia, e você vai entender como acontece o esfriamento, como poder lutar contra o esfriamento. Muitas pessoas às vezes dizem assim: pastor, não, eu não estou vivendo esfriamento. Será que você não está vivendo o esfriamento? Então hoje você vai saber se você tem essas características, se você está vivendo esse esfriamento. Se nós estamos vivendo esse esfriamento, nós precisamos rapidamente entender que precisamos sair dessa situação. Na carta a qual João ele escreve na revelação do Senhor Jesus, olha o que ele diz aqui, Apocalipse capítulo 2, verso 4. Porém tenho uma coisa contra vocês, e que agora vocês não me amam como me amavam no princípio. Observe aqui que não amam como amava no princípio. Versículo 5. Lembrem do quanto vocês caíram, arrependam-se dos seus pecados e façam o que faziam no princípio. Se não se arrependerem, eu virei e tirarei o candelabro de vocês do seu lugar. Entenda que o Senhor, Ele nos alerta, Ele chama a nossa atenção para algo que está tirando a igreja do foco, do propósito de Deus. E isso faz com que a igreja, a qual está sendo apresentada aqui de Éfeso, venha cair numa situação deplorável, que é o esfriamento espiritual. Feche os seus olhos nesse momento. Deixa eu fazer a sua oração para que o Espírito Santo fale com você nessa noite. Senhor Deus e Pai, mais uma vez nós entramos na Tua presença, na Tua casa, para podermos Te adorar, louvar e engrandecer o Teu nome. Meu Deus, não permita que venhamos sair daqui da maneira como nós entramos, mas que verdadeiramente venhamos sair daqui restaurados através do Teu poder. Que a palavra do Senhor possa produzir vida, resultados sobre as nossas vidas, sobre os nossos corações. Meu Pai, fala conosco de forma viva e de maneira eficaz. Senhor, que cada vez mais venhamos nós diminuir, que o Senhor cresça. Então conduz esta palavra
para que ela faça produzir frutos dignos de arrependimento, e que esses frutos, eles venham ser frutos de vida, que venha transformar o nosso interior. Assim, te glorificamos, te agradecemos, em nome do Senhor Jesus. E toda a igreja diga amém, Jesus. Pode se assentar, toma o teu assento e preste bastante atenção. Quando Jesus aqui, ele começa a revelar a João a importância de guardar o primeiro amor. Nós acabamos de louvar aqui a primeira essência. O Senhor, ele quer resgatar o primeiro amor. Só que nós entendemos que a igreja de Éfeso, aqui na revelação, nos últimos dias, viveria um esfriamento espiritual de tal forma que perderia esse amor. Você começa a fazer uma analogia de um relacionamento, um casamento. Quando aquele namoro inicial, o primeiro encontro, ele queimava o coração daquele namorado, daquela namorada. Ambos queimavam o coração no primeiro encontro, olhavam um para o outro e começavam a fazer declarações. Mas a partir do momento que o tempo passa, parece que a confiança, ela começa a desenvolver, e a pessoa acha que o fato de ter muitos anos de relacionamento, convivência, de casamento, ela pensa que tudo está seguro agora, porque eu tenho muitos anos de casamento, de relacionamento. Só que a verdade é que, se não tomar cuidado, aquele primeiro amor pode começar a se esfriar. E o esfriamento aqui não tem a ver com o termômetro, com a temperatura do nosso corpo, mas o esfriamento a qual a palavra do Senhor diz, se diz respeito ao distanciamento. A partir do momento que o distanciamento do casal começa a romper laços, começa o distanciamento a romper vida, compartilhamentos, aquele esfriamento, ele começa a colocar um abismo, e esse abismo separa o casal dentro de casa, fazendo assim o esfriamento do amor. Não é diferente também na nossa vida espiritual. Nós temos um casamento com o Senhor Jesus, nós temos um compromisso com o Senhor, mas a partir do momento que outros assuntos começam a entrar no nosso relacionamento com Jesus, nós observamos que um afastamento acontece. E esse afastamento, por conta do pecado, eu vou te mostrar isso, ele faz com que todos nós viemos viver um esfriamento espiritual. Mas o que de fato ocasiona essa situação? O que faz esse distanciamento acontecer? E é sobre isso que, na revelação do Senhor Jesus a João, aqui em Apocalipse, o Senhor, ele deixa muito claro. Se você observa no versículo 4, nós vamos ler mais uma vez: porém eu tenho uma coisa contra vocês. E que coisa que o Senhor tem contra a igreja? Qual é o problema? Qual é a causa, a situação a qual o Senhor está observando a igreja de Éfeso? É que agora vocês não me amam como me amavam no princípio. Quem está entendendo isso aqui? Vocês não estão me amando como amava as minhas obras do princípio. As suas atitudes, os seus pensamentos, os seus anseios não são mais condizentes com aquilo que vocês viviam no primeiro amor.
E é muito interessante que quando um relacionamento ele começa a viver um afastamento, um esfriamento, você começa a observar que falta palavras de amor, que falta atitudes de amor, ações. Não existem mais as ações que haviam no princípio. Isso é um sintoma para o esfriamento, ou se não, o próprio esfriamento. E eu quero dizer que o esfriamento em si já é o pecado consumado. O esfriamento é um pecado contra o Senhor e contra os seus mandamentos. Porque a essência de Deus é amor. E quando o Senhor, Ele queixa de nós, as nossas primeiras obras, o nosso primeiro amor, Ele está dizendo acerca dos mandamentos, que nós abandonamos aquilo que Ele ama, aquilo que Ele determinou, aquilo que Ele mandou você fazer e obedecer. E aqui começa então o esfriamento diante do Senhor. Às vezes a pessoa pensa assim: mas pastor, eu participo dos cultos, eu sou obreiro consagrado, eu prego o evangelho, eu sou dizimista, eu tomo a santa ceia, não é possível, eu oro, eu subo ao monte, eu leio as escrituras, será que eu vivo o esfriamento espiritual? Será que eu estou vivendo, mesmo fazendo tudo isso? Possivelmente, a probabilidade é grande. Mas o que o Senhor Ele queixa aqui no verso 5, que em um momento da nossa trajetória com o Senhor Jesus nós deixamos esse primeiro amor se perder. E Ele diz para a igreja de Éfeso: volte aonde você caiu e resgate o primeiro amor. E como é esse resgate? Arrependendo-se. Diga glória a Deus. Amado, o arrependimento é o maior resgate do primeiro amor. Sem arrependimento não haverá resgate, não voltará à essência do primeiro amor. E Ele diz: lembra de quando vocês caíram? O Senhor Ele começa a mencionar: vocês não são como eram antes. A essência a qual vocês viviam do primeiro amor mudaram. Vocês se perderam em algum lugar. E o Senhor, Ele diz: arrependem-se dos seus pecados e façam o que faziam no princípio. Façam o que vocês faziam no princípio. Aleluia. No princípio você fazia tudo, você evangelizava, você orava pelas pessoas, você buscava em oração em casa, no monte. No princípio você queria vir para a igreja o tempo todo, tudo que tinha na igreja você queria participar, você gostava de limpar os instrumentos, você gostava de limpar a igreja. Você dizia assim: pastor, o que tem hoje? Se não tiver nada, me avise, se tiver, me avise também. Parece que tudo aquilo que você fazia foi se perdendo, porque você criou uma expectativa tão grande no primeiro amor, mas com o tempo você viu tudo aquilo se desmoronar na sua vida e você perdeu tudo no meio do caminho. Hoje muitos fazem a obra por obrigação, como se estivesse batendo um ponto no trabalho e dizendo assim: fiz a minha parte. O Senhor Ele não quer que você se entregue a Ele de forma parcelada, de maneira parcial. O Senhor Ele quer você por completo, de toda a tua alma, de toda a tua mente e de todo o teu coração. E por que que isso agride? Por que que a frieza espiritual é um pecado já consumado? A frieza espiritual não é o princípio.
A frieza espiritual é o último estágio de uma decadência. O homem não cai, o cristão não cai na frieza espiritual da noite para o dia, igreja. A frieza espiritual, para você chegar no ápice da frieza espiritual, é porque muitas coisas antes, no meio da caminhada, já se perdeu. Entenda que a frieza espiritual já é o último estágio do pecado na vida de um cristão, e isso faz com que ele morra espiritualmente. Quem está compreendendo? Ele morre espiritualmente. E entenda que o próprio Senhor Jesus, ele vai dizer: por multiplicar a iniquidade, o amor de muitos esfriará. Entenda que é a multiplicação de pecados que já se tornou o quê? Iniquidades. A iniquidade é um avanço de pecados, é a extremidade do pecado. Quando o homem ele chega no ápice da extremidade do pecado, o que acontece? Frieza espiritual. Ele perde o amor por Deus. E como que ele perde o amor por Deus? Deixando de amar aquilo que Deus faz, deixando de amar aquilo que Deus quer que ele ame, deixando de ter as características de Cristo. Ele perdeu a essência de Cristo. Ele diz que temos que voltar e nos arrepender. Agora, se nós entendemos que perdemos o primeiro amor, isso mostra que nós não cumprimos mais o primeiro mandamento. Olha o que Jesus diz em Mateus capítulo 22 e versículo 37. Jesus, ele estava com seus discípulos e ele vai dizer assim: eu tenho um mandamento, um novo mandamento. E ele vai dizer assim: e Jesus respondeu: ame o Senhor teu Deus com todo o coração, com toda a alma, com toda a mente. A partir do momento que você perde o primeiro amor, o seu amor, ele é o quê? Dividido. Dividido com o quê? Com os prazeres do mundo. Dividido com o quê? Com o trabalho. Dividido com o quê? Com as coisas que estão paralelas, com as coisas pecaminosas. Não tem como você amar dois senhores ao mesmo tempo e servir a dois senhores, a palavra diz. O Senhor, amado, Ele não quer que o seu coração esteja dividido. Ele quer ser o Senhor integral, total do seu coração, da sua alma, da sua mente, da sua vida. A palavra diz que o nosso Deus é um Deus ciumento. Ele não quer dividir você com ninguém. Então, se você quebra essa primeira regra, ou seja, amar o Senhor teu Deus acima de todas as coisas, acima de todo o teu entendimento, de todo o teu coração, de toda a tua alma. Se você não ama o Senhor acima de tudo, se o teu coração já está dividido, você já está entrando no quadro de frieza espiritual. Porque você agrediu, você afligiu o mandamento do Senhor, que é amar o Senhor teu Deus acima de tudo. E consequentemente, se você não ama a Deus acima de todas as coisas, você não chega nem a cumprir o segundo, que é o quê? Amar o teu próximo como a ti mesmo. Quem está comigo aqui, diga amém. O que é isso?
o ápice da frieza espiritual. Pastor, então quer dizer que se a pessoa está dividida, ela já chegou no encontro da frieza espiritual? Sim. E detalhe, a frieza espiritual, amados, já é o pecado consumado. Não pense você que para chegar na frieza espiritual é da noite para o dia. Pelo contrário, a frieza espiritual ou melhor dizendo, são pecados não arrependidos. Pecados não arrependidos faz com que a pessoa perde o amor pelas coisas do Senhor. Pecados não confessados faz com que pessoas perdem amor pela obra de Deus. Então quer dizer que agora, se as pessoas perderam vontade de estar na comunhão dos irmãos, de estar no convívio da igreja, de estar orando, de estar buscando, ela já está ali vivendo um pé na frieza espiritual. Ela perdeu o primeiro amor. Isso pode acontecer até com quem prega, com quem ora, ou seja, se torna algo mecânico. Você ora no mecanismo. Agora, quando a pessoa fere essa prática, já não existe mais aquela intensidade do amor a Deus, aquela intensidade de todo o coração, de toda a alma, com toda a mente. Já não tem essa intensidade, ou seja, a intensidade ela perdeu no meio do caminho. E quando a velocidade, a intensidade, ela se perde no meio do caminho, vai acontecer a queda do homem. E a queda faz com que o homem não se arrependa mais. Ele vê tudo normal. Eu já errei mesmo, já fiz errado mesmo. Agora é o ditado popular: enfiou o pé na jaca. Ele está vivendo aquela vida, tocando a vida, ele está empurrando a vida. Agora, tudo isso se tornou comum na vida dele. Não existe mais comunhão, não existe mais uma vida na presença do Senhor. Agora, ele vive a fé dele, do jeito dela. Eu vivo a minha fé desse jeito, pastor. Eu ouço a pregação desse jeito. Eu vivo para Jesus desse jeito. É quando der, quando posso. Eu oro quando dá. Eu busco quando dá. E se quiser, é assim, pronto e acabou. Ei, entenda isso. Quando a pessoa ela já está vivendo essa situação, ela está vivendo o esfriamento espiritual. Por quê? O esfriamento espiritual faz com que a pessoa, ela não se arrepende, ela não faz questão mais de ter comunhão com os irmãos, ela não faz questão se ora ou não, ou se arrepende. E o quadro, amado, ele é medonho, é triste. Mas o que define a frieza espiritual? Que é um pecado que não mais necessita de arrependimento. Esse é o quadro da frieza espiritual. Quem vive a frieza espiritual, ela pensa assim: eu não preciso de arrepender. Ela começa a ser omissa. As suas ações e as suas omissões, elas são decorrentes. O que são ações? Por exemplo, uma pessoa que promove algumas ações erradas, começa a beber refrigerante demais, começa a comer tudo que vê pela frente, as suas ações vão responder lá na frente. Você pode comer o que você quiser,
Isso aqui eu estou falando uma analogia para você entender. Você pode beber o que você quiser, só que lá na frente você vai viver uma consequência daquilo que você bebeu e comeu de forma errada. Isso são ações. Agora, omissões. Omissões é quando você sabe que você precisa exercitar o seu corpo e você não pratica o esporte, não faz uma caminhada, um exercício físico. Ou seja, quando a pessoa ela tem ações e omissões, isso define o que é um pecado de frieza espiritual. A pessoa ela tem ações que levam ela ao esfriamento, atitudes erradas que levam ela ao esfriamento. Ou seja, ela diz assim: para quem ir na igreja? Eu sou a igreja, eu posso ouvir o culto aqui de casa, assistir, ouvir louvor. Se eu fazer isso, tá ótimo. Deixa eu te falar uma coisa: você já viu alguém com câncer dizer assim: eu vou me cuidar aqui dentro de casa? Já viu alguém falar isso? Você já viu alguém falando assim: eu vou fazer a minha própria cirurgia dentro de casa, eu vou me abrir, vou tirar o que está me atrapalhando, a enfermidade? Não existe isso. Entenda que a pessoa ela precisa ir até o médico nessa noite, em nome do Senhor Jesus. Amado, o Senhor não chamou você para andar sozinho na sua fé. O Senhor não chamou você para estar sozinho andando. O Senhor te chamou para viver em comunhão entre os irmãos. O Senhor falou assim: andem de dois em dois. Você tem que viver uma vida de comunhão, porque as suas ações vão te levar amanhã para o esfriamento espiritual, e as suas omissões também te conduzirão ao esfriamento espiritual. Não se trata, amado, de você falar assim: eu estou comendo essa gordura aqui, mas amanhã eu vou malhar, vou queimar a gordura. Não adianta. Então nós entendemos que não podemos ver a frieza espiritual como se fosse uma crise existente, porque ninguém vai ter responsabilidade por uma crise. Uma crise instalada, ninguém vai ter responsabilidade, mas você tem responsabilidade por suas ações e por suas omissões. A tua alma está gritando, pedindo socorro, mas você é omisso a socorrer a tua alma. Você não pede ajuda. A sua alma está gritando por socorro, mas você não tem atitude de ir à igreja. Você não tem atitude de orar, de pedir a Deus socorro pela tua alma. Você omite as suas ações e também as suas omissões. Sendo assim, a frieza espiritual está instalada. Mas pastor, quais são os sinais da frieza espiritual? Primeiro ponto: perda da paixão por Jesus. Pastor, isso é impossível. Perder paixão pelo Senhor Jesus. Entenda que a perda de paixão pelo Senhor Jesus leva a pessoa a frustrações de algo que ela não alcançou. A pessoa está lá na igreja, ela não alcançou aquele algo a qual ela criou uma expectativa, ela não alcançou o esperado. Sendo assim, quando ela não alcança a expectativa a qual ela depositou em Jesus, as demandas a qual ela colocou diante de Deus não foram concluídas, ela começa a dizer assim: tá vendo? Nada dá certo para mim, tudo dá errado.
e ela começa a perder o interesse por Jesus, porque ela pensou assim: tudo está dando errado, nada está acontecendo. Eu vou na igreja, oro, a minha vida, de vez de andar para frente, eu vejo andar para trás. A pessoa, ela vê algo errado acontecer na vida dela, ela começa a colocar a culpa na igreja, no pastor, em Jesus, e ela tira Jesus da posição de Senhor, de Deus, e ela começa a ver Jesus como se fosse uma prestadora, uma operadora prestadora de serviço. Jesus, faz isso na minha vida. Jesus, faz aquilo para mim. Jesus, faz assim. Senhor, se o Senhor fizer, ou seja, ela não vê Jesus mais como Senhor, como Deus, mas ela vê Jesus como serviçal. Quando ela começa a ver Jesus como serviçal, porque ela se frustrou, isso é o primeiro sintoma de frieza espiritual. Ou seja, antes ela via Jesus como Deus, a vida dela, o primeiro amor, ela se derramava, ela chorava, ela, se estava comendo arroz, feijão, ela dizia glória a Deus porque eu estou comendo arroz, feijão. Se não comia, ela dizia glória a Deus porque hoje não tem comida nenhuma. Mas agora que ela não tem mais interesse pelos assuntos de Jesus, ela teve perda de paixão pelo Senhor Jesus, ela perdeu o interesse pelas coisas do Senhor Jesus. Agora, se ela come arroz e feijão, ela diz assim: Senhor, não aguento mais viver essa vida de desgraça, eu não aguento mais viver essa vida de miséria, eu não aguento mais. Ela começa a questionar. Quem está entendendo isso aqui? Ela começa a murmurar de tudo. O que aconteceu aqui? Cadê o primeiro amor? Não existe mais. Ela tirou Deus da posição de Senhor, e agora ela está vendo Deus como um servo, como um serviçal, como um guru, que faz tudo para ela. Segundo sintoma que uma pessoa pode estar na frieza espiritual: deixar de amar o que Deus ama. Ela deixa de amar aquilo que Deus ama. Aquilo que Deus... Jesus, uma certa vez, ele estava ali com os discípulos, chegaram para ele e disseram assim: mestre, os seus irmãos, a sua mãe, os seus parentes estão lá fora. Jesus disse: opa, os meus irmãos são todos aqueles que fazem a vontade do meu Pai. Entenda isso. Se em algum momento você deixou de fazer a vontade de Deus, e amado, a vontade de Deus, ela é perfeita, ela é boa, ela é eficaz. Se você em algum momento da sua vida, da sua trajetória, você deixou de amar o que Deus ama, e o que Deus ama? Deus ama a comunhão dos irmãos. Deus ama que você esteja na comunhão com os irmãos. Deus ama que você viva em comunidade. Deus ama que você ouça as palavras. Deus ama que você ouça a exortação, a correção. Deus ama. Ele diz que ama, Ele corrige, Ele exorta aqueles quanto ama. O pai, quando ele corrige o filho, ele não corrige porque odeia, porque ele ama. Ele ama o filho. Quando você deixa de entender que a correção agora virou um vilão na sua vida, você está sendo contrário àquilo que Deus ama. Quando você abandona a mesa, você está deixando aquilo que Deus ama. Amado, Deus ama a comunhão entre os irmãos. Você começa a viver um quadro de isolamento.
Os irmãos estão ali em comunhão, tomando um café junto, almoçando, você diz assim: eu não participo mais disso, estou fora. Não participo mais nada, nenhum evento da igreja, um lazer, um encontro de casais. A pessoa começa a se isolar. Por quê? Dos estudos bíblicos, ela começa a se isolar. Ela vem no culto, ouve a pregação e sai correndo, para não ter que conversar com ninguém. Ela começa a viver um isolamento, e esse isolamento faz com que ela deixa de amar o que Deus ama. Quem está entendendo isso aqui? Ela deixa de ter comunhão, ela não quer ter vínculo com ninguém, ela se isola. Isso faz ela deixar de amar aquilo que Deus ama. Isso é um indício de esfriamento espiritual, amados. Porque a palavra do Senhor diz: alegrei-vos quando me disseram, o salmista, vamos à casa do Senhor. Quando você vem à casa do Senhor, você tem que se alegrar. Você tem que dizer assim: eu não estou vendo a hora de chegar logo o dia de culto, de ter comunhão com os irmãos, de poder conversar com os irmãos, de adorar a Deus. Mas quando isso começa a se perder, isso é perigoso. Você que antes estava ali no convívio, na festa da igreja, nas reuniões, nos estudos, e de repente você não quer mais participar de nada. Você não vai querer mais fazer a obra como você fazia no primeiro amor. Isso é um problema sério, é deixar de amar o que Deus ama. Distanciou. Lembra que o que faz o esfriamento é o distanciamento. Quanto mais você se isola, quanto mais você se distancia, mais você entra no esfriamento espiritual. Imagina o sol. Os países que estão mais distantes do sol, algumas horas são mais frios. Imagina se o nosso planeta, o sol saísse do lugar, ou a terra saísse do lugar 1 centímetro, a terra ia ser muito mais gelada. Então o que causa o esfriamento é o que? O distanciamento. Quem está entendendo aqui? Quanto mais os planetas estão afastados do Sol, mais frios e gelados eles são. Assim somos nós, amados. Se nós distanciamos da essência, daquilo que Deus ama, nós vamos viver um esfriamento. Terceiro motivo que leva ao esfriamento espiritual: graça e misericórdia não funciona mais. O que aconteceu aqui? Você diz assim: graça e misericórdia de Deus não funciona mais. Agora eu vou fazer minha própria justiça. Aí o pastor fala assim: não, Deus não vai agir mais não, eu vou agir no lugar de Deus. O pastor virou justiceiro, coloca todo mundo no banco, mata todo mundo, maltrata todo mundo. Não é Deus que faz juízo, mas não, nem misericórdia, nem perdão. Agora é Ele que decide quem vai para o céu e quem não vai. O pastor, o líder, o obreiro, o irmão com o outro. Eu vou fazer justiça, não vou olhar para ele, eu vou desfazer dele. A pessoa ela começa a olhar por outro irmão com um olhar de vingança. Ela vai para a igreja, mas ela diz: eu não vou conversar com ela, eu não vou conversar com ele. Começa a fazer ali uma espécie de julgamento, porque a graça e misericórdia deixou de funcionar. Agora ele se tornou o justiceiro de Deus, o vingador de Deus. Mas não, quando ele faz isso,
ele não está fazendo justiça para Deus, ele não está fazendo vingança para Deus, pelo contrário, ele está fazendo o jogo e a obra de Satanás. Isso nós vimos acontecer em várias igrejas, em várias congregações, e amado, isso mostra que esta pessoa já está vivendo uma característica de esfriamento espiritual. De quão distante a semelhança dela está de Deus, porque amado, o nosso Deus é um Deus perdoador, o nosso Deus é um Deus de amor, é um Deus que exorta, mas é um Deus que ama, que abraça. Como que você pode vingar, ser justiceiro? Esses não são os atributos de Jesus. Ele diz: eu sou manso e humilde de coração. O Senhor ensina: se batem na tua face, dê a outra face. Mas não, se batem na tua face, você está querendo virar um boxeador. Você quer agredir o teu irmão com palavras? Será que é essa a atitude de um cristão que não vive o esfriamento? Não, essa é a atitude de um cristão que vive o esfriamento. É por isso que eu perguntei para você: será que pessoas que estão dentro da igreja podem estar vivendo esfriamento? Amado, esfriamento não se trata de vir à igreja todo culto, não é isso. Não é isso que leva o esfriamento. Até porque tem pessoas que vêm todo culto. Um exemplo: ela pode vir quarta, sexta, domingo, pode participar do estudo bíblico, de tudo, tomar a santa ceia, ser dizimista, orar em casa, e está vivendo o esfriamento espiritual. Por que está? Porque não gosta do irmão. Lembrando que o esfriamento espiritual é o quê? A perda do primeiro amor. Não condiz com a constância de alguém na igreja. Quem está entendendo isso aí? Se condiz como você está amando o seu irmão. Fala muito mais das suas atitudes para com o seu irmão, para com Deus, do que a sua permanência. Embora nós entendemos que a frieza espiritual também leva pessoas a não querer vir à igreja. Pode acontecer. Mas existem casos, e muitos, de pessoas que estão dentro da igreja, mas que já estão vivendo o esfriamento espiritual. A prova que nós temos na Bíblia era quem? Os fariseus. Eles eram homens que debruçavam nas escrituras, eles pregavam, eles dizimavam das hortaliças, de todas, mas mesmo assim eles estavam afastados de Deus. Então não se trata de permanência, se trata de como o seu coração está diante de Deus no seu dia a dia, as suas atitudes, as suas ações. Quarto motivo que leva um homem a esfriamento, que demonstra que um homem está no esfriamento: ele busca o evangelho como bem-estar. Isso aí. Ele busca o evangelho como bem-estar. O que é isso? Eu quero ir lá na igreja, eu quero ouvir uma pregação que seja boa, que toca o meu coração, que me dá esperança. Eu quero uma pregação que fala comigo, que fala com o que eu estou precisando viver. Ei, a pregação não tem que falar o que você está precisando viver. Não é o que você precisa, é o que Deus quer, que você necessita. Não se trata do que você quer, se trata muito mais do que Deus quer para a tua vida. Porque o teu querer é um, o querer do Senhor é outro. As pessoas, quando vivem o esfriamento espiritual, ela quer que o evangelho, ela busca um evangelho macio, um evangelho colchão, que ela não sente a dor, que ela não sente a pontada da agulha,
Ela quer um evangelho refrigério o tempo todo, um evangelho que mexe muito mais com o ego dela. É esse tipo de evangelho que as pessoas buscam. É como se Jesus dissesse assim: gente, eu tenho uma notícia boa e uma notícia ruim. Vou contar primeiro a boa. Quem quer que eu fale a boa primeiro? Diga amém. A boa notícia é que o evangelho chegou para falar algo de Deus para a sua vida. Diga glória a Deus. Agora, a notícia ruim. Quem quer ouvir a notícia ruim? Ninguém quer notícia ruim. A notícia ruim, que esse mesmo evangelho que vai trazer notícias boas, ele vai confrontar você no seu pecado. Pastor, isso é notícia ruim? É, porque ninguém quer ser confrontado. O evangelho, as boas novas, não se trata de algo que vai fazer você querer o bem-estar para você próprio. O evangelho, ele se trata muito mais da transformação. E para haver transformação, vai ter que mexer em algumas coisas. É como um médico, que quando ele quer ver o bem de uma pessoa, ele vai ter que colocar o dedo na ferida, e vai doer, amados. Mas é necessário Deus colocar o dedo na ferida, sabe por quê? Para tirar toda enfermidade, para tirar tudo aquilo que te faz mal. O Senhor, ele vai te espremer. O evangelho, ele vai te espremer. Ele vai apontar o teu pecado, e vai doer muito, e vai sangrar, mas vai ser para o seu bem, vai ser para o seu crescimento, vai ser para o teu desenvolvimento. Não se trata de bem-estar, mas sim de um tratamento. Repita assim comigo: o evangelho é um tratamento de Deus. Estou esperando um evangelho de massagem. Eu não sei qual é a Bíblia que essas pessoas estão lendo. Um evangelho morno, morto, vazio, que só fala de bens materiais. Que Deus é mais empregado do que Senhor. Ele vai te dar, Ele vai fazer, Ele vai te dar, você vai vencer, você vai ter isso. Mas ninguém conta para você que o evangelho fala de dor, de luta, de desafios, de dificuldade. Ninguém fala isso. Eles falam de um evangelho a qual eles criam um ego na pessoa, um cristão superstar, estrela, a qual ele quer ouvir isso, glória a Deus. Ele até vibra, ele até sapateia, ele até rodopeia. Por quê? Porque ele quer ouvir um evangelho raso, que vai massagear o ego dele. Mas quando ele ouve um evangelho que fere, um evangelho que vai de encontro ao pecado, um evangelho que pega o tumor e tosse o tumor, ele diz assim: isso é muito para mim, isso dói. Mas é esse evangelho que vai trazer cura, é esse evangelho que vai trazer restauração. O evangelho, as boas novas, é para tratamento. Mas no final, o milagre chega. É sobre isso. Eu falava aqui ontem sobre Elias. Ele estava na caverna, ele não via Deus no vento, ele não via Deus no fogo, e tudo lá fora, e ele dentro da caverna, e tudo se movendo do lado de fora. E quando de repente uma brisa vinha do lado de fora, e a palavra diz que Deus estava naquele silêncio da brisa. Às vezes você está querendo ver movimento, fogo, rodopiar, ventania, e você diz: eu estou vendo Deus ali no vento, eu estou vendo Deus no fogo, eu estou vendo Deus no rodopiar, eu estou vendo Deus no sapateado. E Deus está dizendo: eu não estou ali. Deus, ele vai estar
quando houver silêncio. E Ele vai falar aos teus ouvidos quando estiver em silêncio. Deus fala no silêncio. Deus fala na brisa. Deus fala naquilo que é mais simples e suave. Ali é a voz do Espírito Santo. Mas muitos querem ouvir Deus no fogo, no vento, no terremoto. Deixa eu falar uma coisa para você. Muitos que estão vivendo a frieza espiritual, está querendo uma resposta no meio do fogo, no meio do vento, mas não vão ouvir. Mas eu quero dizer para você nessa noite, que você vai ouvir a voz do Espírito Santo ecoar aos seus ouvidos, quando você estiver em silêncio, quando você estiver em particular, em secreto com o Senhor. Então nós queremos, muitas das vezes, viver esse evangelho, mas esse evangelho não condiz com Cristo. E quando estavam querendo paz, Jesus diz: eu vim trazer espada. Uma vez, Jesus ele vai presenciar o esfriamento. Eu quero compartilhar, vá comigo no Evangelho de Lucas 24 e versículo 13. Lucas 24, verso 13. Olha o que diz aqui. Jesus ele tinha ressuscitado, já havia passado 3 dias da sua morte. No terceiro dia ele ressuscita, e os discípulos de Jesus fugiram com medo dos romanos, de serem presos, de serem mortos. E no meio do caminho Jesus vai encontrar 2 discípulos que estavam ali no caminho de Emaús. E quando esses 2 discípulos, eles iam em direção às suas casas, eles vinham embora frustrados de Jerusalém, Jesus vai ter um encontro com eles. O estado de frieza espiritual é tão grande, igreja, que muitas das vezes nós nem percebemos Jesus. Olha o que diz aqui, Lucas 24, 13. Naquele mesmo dia, 2 dos seguidores de Jesus estavam indo para um povoado chamado Emaús, que fica a mais ou menos 10 quilômetros de Jerusalém. Eles estavam conversando a respeito de tudo o que havia acontecido. Enquanto conversavam e discutiam, o próprio Jesus chegou perto e começou a caminhar com eles. Jesus ele chega ali, eles discutindo acerca do que havia acontecido em Jerusalém, da morte de Jesus, da perseguição dos romanos contra os seguidores de Cristo. Eles começam a conversar sobre esse assunto e Jesus aparece. Mas alguma coisa não deixou que eles reconhecessem a Jesus. Então Jesus perguntou: o que é que vocês estão conversando pelo caminho? Eles pararam com um jeito triste, e um deles, chamado Cleopas, disse: será que você... Eles vão falar com Jesus: será que você é o único morador de Jerusalém que não sabe o que aconteceu lá nesses últimos dias? Eles não reconheceram Jesus. Olha o estado de frieza espiritual. Eles estavam tristes, eles estavam decepcionados, eles depositaram confiança em Jesus como Deus, como Filho de Deus, como Senhor. Eles estão decepcionados porque eles esperavam mais de Jesus. Eles esperavam que Jesus iria vir governar, iria vir reinar no meio deles, que Ele não ia morrer. Era isso que eles esperavam de Jesus, mas não. Eles viram que o seu rei morreu, que tudo acabara,
E eles foram para suas casas, cabisbaixo, triste e decepcionados. Eles viram para Jesus, não sabendo que era Jesus deles, e vão dizer: você não sabe o que está acontecendo lá? Não é possível. Você é o único morador que não sabe o que está acontecendo lá, nesses últimos dias. Versículo 19. Jesus vai perguntar a eles: o que foi? Eles responderam: o que aconteceu com Jesus de Nazaré? Esse homem, presta atenção agora, igreja, eles estão falando para Jesus: esse homem era profeta, e para Deus e para todo o povo, ele era poderoso em atos e palavras. Eles estão dizendo que Jesus era, que não é mais. Ele era poderoso, ele era profeta de Deus e do povo, mas agora acabou. O sonho acabou, as promessas acabaram. Em nome do Senhor Jesus, as promessas não acabaram. Não é o fim. A morte não era o fim, a morte era o início. Aleluia. Era o início. Mas por que eles estão dizendo isso? Porque a frieza espiritual tomou o coração daqueles homens. A frieza espiritual cegaram eles a tal ponto que eles não conseguem reconhecer Jesus. Amado, Jesus está tão perto de você, e muitas das vezes você não reconhece Jesus. Pastor, eu não reconheço a voz de Jesus, eu não vejo Jesus, porque está acontecendo uma frieza espiritual. Por que Jesus não fala com você e você não ouve a voz de Jesus? Porque Ele fala e você não entende a palavra. Esses homens estavam vivendo essa situação. Verso 20. Os chefes dos sacerdotes, eles começam a contar para Jesus: e os nossos líderes entregaram para ser condenado à morte e o crucificaram. E a nossa esperança era que fosse Ele quem iria libertar o povo de Israel. Eles estão dizendo tudo o que era. Ele era a nossa esperança, agora não é mais. Ele era aquele que ia libertar o povo de Israel, agora não, acabou. Porém já faz 3 dias que tudo isso aconteceu. Eles estão contando para Jesus. Algumas mulheres do nosso grupo nos deixaram espantados, pois foram de madrugada ao túmulo e não encontraram o corpo dele. Voltaram dizendo que viram anjos e que esses afirmaram que ele está vivo. Olha a frase. As mulheres chegaram lá, viram que o corpo dele não estava no túmulo, e elas contaram lá que viram um anjo e disse que ele está vivo. Eles não falaram está vivo com o quê? Expectativa, crendo. Quem está compreendendo isso aqui? Eles falaram assim: diz que está vivo, não sei. Mas a mente deles, eles pensavam o quê? Que Jesus está morto. Frieza espiritual. Você acha que Jesus vai voltar? Você acha que Jesus vai fazer? Não sei não. Tem gente que está vivendo assim. Deixou de acreditar, deixou de crer. Mas olha o que diz, versículo 24. Alguns dos nosso grupo foram ao túmulo e viram o que realmente aconteceu, o que as mulheres disseram, mas não viram Jesus. Então Jesus lhes disse: como vocês demoram a entender e a crer em tudo o que os profetas disseram? Pois era preciso que o Messias sofresse e assim recebesse de Deus toda a glória. Jesus está falando com eles.
e começou a explicar todas as passagens das Escrituras Sagradas que falavam dele, iniciando com os livros de Moisés e os escritos de todos os profetas. Jesus começa a lembrar eles, Jesus começa a pregar para eles e a lembrar: ei, vocês não lembram o que o profeta Isaías disse, o que Moisés disse, que era necessário que ele morresse? Tudo foi dito, vocês não crêem? Jesus começou a pregar. Amado, a palavra diz: conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Sabe o que liberta um homem do esfriamento espiritual? A palavra de Deus. A palavra de Deus. Como o homem pode viver no isolamento? Como o homem não pode dizer: ah, eu posso viver o evangelho sozinho, eu posso viver minha fé sozinho? Não pode. Jesus está ali com eles, acompanhando eles e dizendo acerca da palavra. Jesus está dando uma injeção de ânimo neles, porque eles estão em um estágio de CTI espiritual. Eles estão praticamente mortos espiritualmente. Presta atenção. É essa situação quando uma pessoa chega no estado de frieza espiritual. Ela não chegou na morte, ela está na frieza, mas a qualquer hora ela vai morrer. Ela está cheia de aparelhos no corpo, esperando só o médico desligar os aparelhos e ela morrer. Esse é o estágio desses homens. Eles estão frios espiritualmente, eles não veem Jesus, eles não lembram das palavras dos profetas, eles não lembram das profecias. Por quê? Apagou da mente. A frieza espiritual desliga, afasta você de Deus. Você está em coma, você não lembra de nada. Essa era a situação desses homens. Mas Jesus começa a injetar ânimo. Quando chegaram perto do povoado para onde ia Jesus, fez como quem ia para mais longe. Jesus, ele fez com que ia mais longe, mas eles insistiam com Jesus para que ficasse, dizendo: fique conosco, porque já está tarde e a noite vem chegando. Então Jesus entrou para ficar com os dois. Jesus falou: tá bom, vou ficar com vocês lá na casa de vocês, já está ficando tarde, vou ficar com vocês. Mas Jesus fez isso de propósito. Jesus já tinha ressuscitado dos mortos, amados. Jesus estava ali, ressurreto, e Jesus entra para dentro da casa. E quando Jesus entra para dentro da casa, eles vão servir ali uma comida. Olha o que diz: sentou-se à mesa com eles. Repita assim: a mesa é o lugar de comunhão. Hoje você está diante da mesa. Hoje você está diante da mesa com Jesus. É na mesa. É na mesa que tudo se revela. Os grandes contratos é fechado aonde? Na mesa. A comunhão entre o pai e o filho está onde? Na mesa. A comunhão da família está onde? Na mesa. Jesus se revela ali na mesa. E quando chegou à mesa com eles, pegou o pão e deu graças. Ele deu graças ao Pai, ele deu graças. Depois partiu o pão e deu a eles. Quando Jesus faz isso, a mente deles, os olhos deles se abriram. Diga glória a Deus. Sabe por quê? Porque eles lembraram do que Jesus falou com eles lá atrás. A palavra declara no versículo 31: aí os olhos deles foram abertos, aleluia, e eles reconheceram Jesus, mas ele desapareceu. Jesus sumiu na frente deles. Eles ficaram procurando Jesus
os olhos deles abriram. Amado, o Senhor Ele quer abrir os teus olhos espirituais. Às vezes nós estamos tão voltados nas circunstâncias desse mundo. Às vezes nós estamos com o nosso coração tão magoado, tão fragilizado. Nós estamos pensando no país, nos problemas, nas guerras, e nós esquecemos de Jesus. Nós estamos preocupados com as dívidas, com o trabalho, com os problemas familiares, e muitas vezes os nossos olhos estão fechados para Jesus. E nós não enxergamos Jesus. Mas quando Jesus ele partiu o pão, ele mostrou a comunhão entre os irmãos na mesa, os olhos deles abriram e eles reconheceram Jesus. Agora olha que interessante, olha como que o despertamento, a frieza espiritual acabou da vida deles por conta de uma palavra que Jesus liberou. Nessa noite, o Espírito Santo de Deus está liberando essa palavra no teu coração, e hoje o Senhor, Ele está matando a frieza espiritual em nome do Senhor Jesus. Ele está matando a frieza espiritual. Os teus olhos estão sendo abertos. Aleluia. Jesus ele desaparece, e quando Jesus desaparece, no verso 32 diz: então eles disseram um para o outro, não parecia que o nosso coração queimava dentro do peito quando ele nos falava na estrada e nos explicava as escrituras sagradas? O coração deles começou a queimar de novo. O coração deles, que estava enrijecido, endurecido, congelado, voltou a queimar quando Jesus começou a pregar para eles no meio do caminho. Eles sentiram o coração deles queimando. Nessa noite, em nome do Senhor Jesus, sinta o teu coração queimar pelo Senhor, sinta o teu coração queimar pela palavra. O Senhor Ele quer que o teu coração volte a arder, igreja. Ele quer que você volte para o primeiro amor, para o princípio das obras, para o princípio quando você fazia tudo. O Senhor Ele não quer que você vá vazio, com seus olhos fechados. O Senhor Ele não quer o teu coração endurecido de pedra, de gelo. O Senhor Ele quer fazer o teu coração queimar. Essa chama não pode se apagar. Lembra de onde que você deixou essa chama apagar? Você não tem mais amor pela obra. Você não tem mais vontade de ir à igreja. Você deixou perder tudo. Em algum momento, tudo se perdeu na sua vida. O Senhor te chama para você se arrepender. Volte aonde que você caiu. E arrepende do teu pecado. Porque quando você se arrepender do teu pecado, seus olhos vão se abrir novamente. O teu coração vai voltar a queimar novamente. A tua fome, a tua sede vai voltar pelo Senhor Jesus, e você vai dizer: Senhor, eu quero mais, eu quero mais, eu quero mais. Eles perceberam isso, e o coração deles queimava. Sabe o que aconteceu? Verso de número 33: eles se levantaram logo e voltaram para Jerusalém, onde encontraram os 11 apóstolos reunidos com os outros seguidores de Jesus. Naquele mesmo momento, eles voltaram para o primeiro amor, aonde teve o encontro com Jesus pela primeira vez. O Senhor Ele quer que você volte para o primeiro amor. Ele não quer que você abandone as coisas dele. O Senhor não te chamou, amado, para você abandonar
as coisas do Senhor, mas Ele te chamou para você voltar ao primeiro amor. Ele te chamou a voltar à reconciliação. Ele te chamou para que o teu coração volte a arder novamente. Que nessa noite o Espírito Santo de Deus, Ele possa queimar tudo aquilo que estava perdido. Eu não sei, eu vou terminar, como você se encontra nessa noite, mas o Senhor, Ele faz restauração. Ele quer que você volte para a casa de paz, Jerusalém, casa de paz. O Senhor te chama, o Senhor, Ele te alinha novamente, o Senhor, Ele direciona o teu coração, o Senhor, Ele abre os teus olhos. Ele quer que você ame a Ele acima de todo o teu coração, acima de todo o teu pensamento, acima de toda a tua alma. Quantos tomam posse dessa palavra aqui? Então vamos glorificar o nome do Senhor. Aleluia. Se coloque de pé.